Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2. E nós estamos pensando desde ontem acerca dessa igreja que ama, que cuida, essa igreja que ela nasce como plano divino em Atos dos Apóstolos, quer dizer, dentro do registro do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos olhar agora especificamente para o início dessa igreja, registrado aqui nesse movimento do derramamento do Espírito em Atos capítulo 2. E nós vamos olhar hoje para essa visão de uma igreja que ama e cuida a partir de uma experiência pensada intencionalmente por Deus, ontem rapidamente comentada por mim, do nascimento e do tempo da história em que Deus decide estabelecer a sua igreja. Eu quero então que você e eu possamos ler juntos os versículos 42 em diante. Nós vamos começar no capítulo 2, versículo 40. Vamos juntos olhar para essa passagem que está ali, Atos 2, 40 em diante. Diz assim: com muitas outras palavras, Pedro os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia, houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Só para a gente dar o contexto do texto, colocar todo mundo na mesma página, esse momento desse registro do capítulo 2, aqui já no final do capítulo 2, é o momento histórico em que a profecia de Joel se cumpre. A profecia de Joel dizia que o Senhor derramaria do seu Espírito nos últimos dias sobre todos os povos, e os filhos e as filhas profetizariam, os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos, sobre os servos e sobre as servas, ele derramaria do seu Espírito, e eles também profetizariam, e o Senhor mostraria maravilhas em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. E o texto vai descrevendo esse momento tão importante, onde a igreja que está sendo inaugurada, aquela que nós chamamos da igreja primeira, ou a primeira igreja cristã, a igreja primitiva, está ali em Jerusalém, reunida, esperando exatamente o cumprimento dessa profecia. E logo após se cumprir essa profecia, o capítulo 2 vai descrever um discurso. Pedro faz um tremendo discurso. E nesse discurso de Pedro, ele está aqui no final do discurso, dizendo isso, advertindo e insistindo, para que eles pudessem escolher. Fala comigo assim, fazer uma escolha. E a escolha é, no meio daquela geração corrompida, eles deveriam escolher salvar-se daquela realidade. Na verdade, mais do que saírem daquela realidade, o chamado da igreja e a intenção de Deus para com a igreja era exatamente que dentro daquela realidade eles escolhessem viver uma nova cultura. Fale comigo, uma nova cultura. E por isso o tema da nossa mensagem hoje é essa: uma nova cultura que atrai pessoas a Deus. E essa nova cultura era a cultura do reino dos céus na terra. Porque esse é o propósito da igreja. A razão de nós estarmos na terra, a razão de Deus estabelecer a sua igreja na terra, é exatamente que a cultura pós-Éden, pós-queda, que foi levando a nossa humanidade a afastar-se de Deus e a, enganado pelo diabo, estabelecer e viver uma nova cultura, cultura diferente de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. A cultura de Gênesis 3, pós-pecado, é a cultura que jaz no maligno. É a cultura que está sendo construída, manipulada, estabelecida pelo maligno. Então, quando Cristo vem à terra inaugurar o reino de Deus, ele vem exatamente para que
a cultura do reino dos céus venha à terra e possa então confrontar essa cultura e viver a cultura do reino na terra. É por isso, queridos, que quando a gente fala de igreja, a gente precisa voltar lá para o Gênesis. Presta atenção, porque há um paralelo interessante entre Gênesis capítulo 2 e Atos capítulo 2. Gênesis capítulo 2, o texto diz assim, que o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis capítulo 2, 15. Preste atenção, vou repetir. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. A pergunta é, o que Deus queria que o homem cuidasse e cultivasse? De um jardim sem o quê? Pecado. Preste atenção à relação de Atos 2 com Gênesis 2. O objetivo de Deus na criação era o homem sem pecado cuidar do reino, daquilo que Deus havia dado sem o pecado. Lá em Gênesis, lá em Atos capítulo 2, na inauguração da igreja, o que Deus está fazendo é levando o homem de volta àquele propósito. Só que agora, dentro de um contexto de uma cultura corrompida. Onde é que está isso? Olha comigo o versículo, observe isso, 40, quando ele diz que ele advertia e insistia, dizendo, salvem-se desta geração corrompida, ele está dizendo que havia uma cultura estabelecida, que no tempo que Deus decide inaugurar a sua igreja, ele tinha o propósito de volta trazer a restauração de todas as coisas que havia sido perdido pós-Gênesis capítulo 2, pós-Gênesis capítulo 3, melhor dizendo. Então, antes de entrar na cultura que os discípulos de Jesus foram convidados a estabelecer, e nós vamos ler versículos 42 em diante, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre cultura, para que a gente pudesse entender que Deus pensou intencionalmente. O tempo da história em que ele inaugura a sua igreja, que é esse contexto de uma cultura corrompida, é exatamente intencional. Por quê? Porque onde há mais treva, mais a luz pode brilhar. Então, a cultura do reino chega numa cultura corrompida para que houvesse um contraste, irmãos. Para que houvesse, sim, um gritante cenário de mudança, de maneira que as pessoas pudessem fazer uma comparação e pudessem dizer, eu quero viver esta cultura que está inserida, que está estabelecida, a qual nós estamos dentro dela, ou agora eu quero viver uma nova cultura dentro desta realidade. A igreja de Jesus, então, é colocada na terra com a mesma responsabilidade que Deus estabeleceu sobre Adão, cuidar e cultivar de um jardim. O jardim é o reino de Deus. Fala comigo, o jardim é o reino de Deus. E nós então somos chamados para isso. Quando a gente fala então de cultura, a gente precisa entender essa palavra do latim. Porque do latim cultivare, não é? Cultura vem dessa palavra cultivare, cultivar, que é preparar a terra para que ela possa produzir. Você pode ir entrando em várias áreas do cenário da nossa sociedade, por exemplo, dentro do contexto da agricultura, existem vários tipos de culturas, né? Chamadas culturas agrícolas. Então você vai falar do algodão, da soja, do feijão, do café, são culturas. No contexto sociopolítico, a cultura está relacionada diretamente à geração do conhecimento e ao reconhecimento, ou ao exercício, melhor dizendo, do pensamento, que são valores essenciais para o desenvolvimento de uma sociedade. Então, quando a gente fala sobre cultura no contexto sociopolítico, nós estamos falando que a cultura é importante na formação pessoal, moral e intelectual do indivíduo e no desenvolvimento da sua capacidade de relacionar-se com o próximo. Já no contexto organizacional, por exemplo, você vai ter, seja no contexto corporativo, seja no contexto público, você vai ter algum tipo de organização, de cultura organizacional, não é? Seja até dentro do contexto eclesiástico, da igreja. Nós temos cultura.
Cultura é aquilo que reflete a nossa visão, nossa missão, valores, o nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer as coisas. É cultura. Cultura, quando a gente fala de uma cultura forte, é como se houvesse uma espécie de assinatura característica da forma que até então se faz as coisas. E aquilo define. Por exemplo, se você chegar lá na Igreja Batista Monte Serra, você vai descobrir que a Igreja Batista Monte Serra tem uma cultura própria. E aí é muito comum, quando as pessoas vão se conhecendo na cidade, que são de alguma igreja e tal, por causa da cultura da igreja, dizer, cara, você é da igreja tal? Sim, por quê? Porque você na conversa vai identificando que aquela pessoa tem uma identificação com uma cultura, um jeito de ser, um jeito de fazer. Isso é cultura. Então, quando nós transportamos isso, querido, para dentro de uma família, por exemplo, a sua família tem uma cultura. Quer ver? Nós temos culturas, né, nas nossas famílias aqui bem claras, bem definidas. Por exemplo, como se resolve conflito na sua família? É uma cultura. Tem famílias que resolvem conflito, sabe como? Não resolvendo, coloca embaixo do tapete. Mas isso é uma cultura. E aí a pessoa se casa, ele vem de uma cultura familiar que ninguém fala nada para o outro quando se machuca, quando se fere. A mentalidade que está por trás dessa cultura é o tempo vai resolver as coisas. E nós não estamos aqui fazendo juízo se está certo ou errado, estou dizendo apenas que essa é uma cultura. Existem outras famílias que, quando tem um problema, resolve, mas resolve gritando, resolve machucando, ferindo, resolve. Mas é como eles resolvem os problemas. No final, eles inclusive dizem assim, a gente briga aí, mas já depois de 1 hora a gente já está se abraçando, beijando, está tudo bem. É uma cultura criada. E aí outras famílias não, quando elas têm outro tipo de cultura para resolver conflito, eles sentam à mesa e eles vão conversar. E eles vão abrir coração. E eles vão poder ter a liberdade de dizer, olha, isso que você fez me feriu, me machucou. E o outro vai ouvir, e eles vão poder dialogar sobre aquilo, e eles vão inclusive abrir a palavra e dizer o que a palavra nos orienta sobre isso, e vão solucionar aquilo à luz das Escrituras. Isso é uma cultura. Então nós temos cultura, e quer você queira ou não, essa cultura está presente na sua casa, na sua família. Amado, e o que é importante falar sobre isso, para a gente voltar para o momento da cultura que está presente daquela sociedade corrompida, é que cultura, ela pode ser ativa ou passiva. Bom, então o que quer dizer? Quer dizer que a cultura passiva é aquela cultura, querido, onde eu nunca quis que ela fosse impregnada, aquele jeito de resolver o problema. Mas como a gente nunca foi intencional em trabalhar, aquela foi a cultura estabelecida. Ela está lá presente. Como nós não fizemos nada intencional para construir, a cultura foi criada. Ela nem é a que eu quero, mas ela está lá presente. Por quê? Porque eu fui passivo na construção da minha família. Na construção da sua família, você também pode ser ativo, você pode ser intencional. E a cultura ativa é aquela que você escolhe. É aquela que você decide como você vai construir. É aquela que você trabalha intencionalmente para cultivar. É interessante, meu sogro, ele é um agricultor. Na verdade, ele é um doutor, né, esse homem. Tenho grande admiração com ele, porque ele é professor formado em agronomia, e ele planta, e ele cultiva a terra. E eu pedindo para ele, eu amo aprender com ele, porque ele tem uma paciência para explicar, é incrível. Assim, eu começo a perguntar para ele as coisas, ou as nossas filhas perguntam, ele para tudo, e ele começa a explicar, e ele tem uma graça para explicar. E então ele me falando, diz, Técio, você escolheu a cultura lá, da mexerica, da poncã, da tangerina, né? Para nós lá é poncã, né?
Então, assim, da tangerina, você vai cultivar aquilo, mas você tem que saber, vai começar a crescer outras culturas em torno daquele pé de poncã. E algumas dessas culturas são ervas daninhas mesmo. Você vai ter que ficar de olho. Porque se você não ficar de olho, aquela cultura vai crescer porque você permitiu que ela crescesse. Então, falando sobre cultura, a gente precisa entender que, quando se trata de reino de Deus, preste atenção, nós precisamos ser intencionais em, fale comigo, cuidar e cultivar da cultura do reino de Deus. O que significa isso? É que quando Deus então inaugura a sua igreja, lá no contexto onde ele diz que havia uma geração corrompida, o que Deus estava em mente eu quero cultivar uma nova cultura no meio dessa geração corrompida. Eu quero estabelecer uma nova cultura. Então, quando a gente fala da igreja primitiva, nós precisamos olhar para isso, entender que há um convite de Deus para a Igreja Batista Monte Serra, para que nós sejamos, então, aqueles que dão as mãos para Deus no meio de uma cultura corrompida e dizer o seguinte: não, Senhor, nós estamos de mãos dadas contigo para estabelecer a cultura do reino aqui em Brasília. Nós estamos comprometidos. Como Igreja Batista Sião, nós estamos comprometidos nessa região aqui de Taguatinga, por onde o Senhor nos enviar, a cuidar, a zelar da cultura do reino. Então a pergunta agora é: que cultura é essa então, que os discípulos da igreja primitiva, eles estabeleceram e que nós enquanto igreja precisamos continuar cultivando? Precisamos continuar cuidando. O que foi isso? O que foi que atraiu, a Bíblia vai dizer lá no relatório do capítulo 47, que aquela igreja primitiva, ela foi caindo na graça do povo. Ela foi vivendo de uma maneira tão poderosa aquela cultura, que o Senhor foi acrescentando àquela igreja aqueles que foram sendo salvos. Por quê? Porque a cultura que foi estabelecida pela igreja primitiva, ela foi uma cultura extremamente impactante. Eu queria então te conduzir a olhar comigo agora para esta cultura. Vamos ver juntos que cultura foi essa. Primeiro, a cultura de um novo ensino, de um novo mestre, de uma nova mentalidade. A palavra arrependimento do grego mais importante é a metanoia, não é a metamelomai. Preste atenção. A palavra grega, metamelomai, ela é quase uma metanoia, mas ela não é. A metanoia é o arrependimento onde existe de fato uma mudança de 180 graus. Você está indo para lá e muda para o outro sentido. A metamelomai é uma espécie de remorso com cara de arrependimento. Tem a sensação de que eu não devia continuar fazendo aquilo. Tem talvez, por vezes, um choro, tem uma espécie de aparente quebrantamento, mas não muda, não vai para outra direção, continua na mesma direção. E o que nós estamos falando aqui é sobre uma metanoia. O que acontece naquela igreja, naqueles povos que estavam em Jerusalém naquele momento, é o início de uma nova cultura no jeito de ver o mundo, no jeito de pensar, naquilo que definia a maneira que eles viveriam. Por quê? Porque a maneira que você pensa é a maneira que você é e você age. Então Deus tem que mexer aonde? Na mente. E Deus vai trabalhar, olha o texto, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Ao ensino dos apóstolos. Então a cultura dos discípulos do primeiro século, queridos, da igreja primitiva, é uma cultura onde eles definem claramente de onde eles iriam alimentar-se, qual seria a fonte do alimento deles. Isso seria tudo aquilo que eles receberam do Senhor e que foi transmitido aos apóstolos. Isso que hoje para nós está na palavra, nas escrituras, todo o conselho de Deus, é aquilo que foi a definição da igreja primitiva.
tudo que o Senhor Jesus havia transmitido aos apóstolos. Então, queridos, a primeira pergunta a fazer para nós nessa noite aqui é: do que você enche a sua mente? Vamos ler juntos o texto aqui. Olha só, o texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e às orações. Havia uma intencionalidade, havia uma disposição de ação. Dedicar-se quer dizer mover-se na direção de. Queridos, nós precisamos, como igreja, enfrentar o estado da nossa nação através daquilo que nós vamos colocar na nossa mente. E a pergunta é: quanto tempo você fica no TikTok? A pergunta é: quanto tempo nas redes sociais? O quanto você gasta do seu tempo enchendo a sua cabeça daquilo que é vazio, é fútil, é sopro. Vai passar. Quanto tempo você tem no seu dia a dia para intencionalmente dedicar-se às Escrituras, meditar na palavra, deleitar-se. Mas preste atenção, não é deleitar-se no contexto de um deleite religioso. Não é sobre você ler a Bíblia e ticar que hoje você leu a Bíblia. Nós estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre uma dedicação no encontro com o Senhor. Encontrar-se com Ele na sua palavra. Ter dele a orientação, o conselho. É sobre isso. É sobre o Senhor imprimindo em nós os valores da sua palavra. O Senhor, o texto vai dizer que eles se dedicavam, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo em volta daquilo que era o ensino dos apóstolos. Por quê? Porque Deus queria construir naqueles 3.000 que se converteram novos princípios, uma nova forma de pensar, novos valores, uma nova ótica para lidar com a vida. Eles precisavam absorver agora um novo jeito, que era o jeito do céu. Era o reino de Deus na terra. Era o governo desse Senhor sobre eles agora. E, queridos, nós não vamos mudar a nossa sociedade se nós quisermos mudar através do que a gente acha e do que a gente pensa. Mas é daquilo que o Senhor pensa, é daquilo que o Senhor nos ensina. E, sobretudo, não apenas do que você conhece da Escritura, mas do quanto você pratica essa Escritura. Lá em João capítulo 5, quando o Senhor está repreendendo os fariseus, os escribas, Ele está dizendo: vocês conhecem as Escrituras, vocês estudam minuciosamente essas Escrituras, vocês inclusive falam sobre elas, mas vocês não reconhecem o Cristo que essa Escritura revela. Então, meu amado, deixa eu te dizer uma coisa, não é nem sobre o quanto você sabe de teologia. Não é nem sobre o quanto você tem memorizado as Escrituras. Não é nem sobre o discurso teológico. É sobre o quanto daquilo que a palavra já foi revelada a você, você já está praticando. Porque essa é a mudança, a metanoia, a mudança da mente. 3.000 pessoas se convertem. E agora eles precisam ser inseridos num novo jeito de pensar. Porque, queridos, uma cultura corrompida não vai ser restaurada e resgatada por pessoas que têm a Bíblia decorada, mas por pessoas que têm a Bíblia praticada nessa cultura. É por isso. Então, o primeiro desafio nosso é esse. Quando a gente olha para a palavra de Deus em Tito capítulo 2, versículo 1 a 7, diz assim: você, porém, fale o que está de acordo com a sã doutrina. O que quer dizer sã doutrina? Quer dizer o ensino, fale comigo, o ensino que produz saúde. Saúde, que saúde? Física, emocional e espiritual. É sobre isso. Ele está dizendo: você precisa falar e viver de acordo com a sã doutrina. Ensine os homens mais velhos a serem sóbrios, dignos de respeito, sensatos. Olha aí, homens, falando sobre saúde espiritual, ele vai traduzindo: sadios na fé, no amor, vai checando você, vai checando na palavra, vai percebendo quanto o Evangelho está nos transformando. Ele diz, querido, e na perseverança. Semelhantemente, ensine as mulheres mais velhas. Mulheres, agora prestem atenção, a serem reverentes na sua maneira de viver,
a não serem caluniadoras, nem escravizadas a muito vinhos, mas a serem capazes de ensinar o que é bom. Percebe que você pode saber teologia, você pode ensinar teologia, mas você não viver isso aqui? Olha só, não é sobre quanto você conhece, é sobre quanto você vive. Não é sobre quantos anos de igreja nós temos, queridos. É sobre o quanto essa palavra está mudando de dentro para fora a minha vida. E o texto continua. Assim, mulheres, vocês vão poder orientar as mulheres mais jovens a amarem os seus maridos e seus filhos. Nós temos entendido de Deus que restauração passa por família. 2015, 2016, nós passamos 9 meses nos Estados Unidos. E lá Deus ressignificou para nós a palavra da revelação que Ele tinha nos dado. E nós voltamos de lá conscientes que a igreja, que já vivia um processo profundo de restauração, precisava ressignificar o papel do homem e da mulher. Porque a gente estava vendo que as famílias, nós estamos todos assistindo isso, estão perdidas, desorientadas. Então nós voltamos, a Martinha começou a desenvolver um trabalho intenso com as mulheres, através de 2 materiais, e é tão lindo ver isso, não é? Porque isso foi sendo multiplicado no meio das mulheres, e hoje nós temos encontros com mulheres lá de 600 mulheres, e elas se espalham nas casas, estudando alguns materiais, e nós temos nos encontrado com homens, construímos um curso para homens, e temos ministrado aos homens sobre a cultura do reino. E queridos, qual é a nossa visão? A nossa visão tem sido entender que cabe a nós, enquanto mais velhos, quanto mais vamos envelhecendo, discipular a nova geração. E mulheres, as mais velhas aqui, homens, nós os mais velhos, nós precisamos dar as mãos para a nova geração. Nós precisamos ser referências, amanhã eu vou falar sobre isso. Por quê? Porque nós precisamos cultivar a cultura do reino na nossa vida, para que a gente possa dar a mão para essas moças mais jovens e rapazes e dizer, vem cá, é assim que Jesus ensinou. É assim, eu estou tentando viver desta maneira. Não é? Tenho procurado viver desta forma. Esse processo intencional do discipulado, né? E o texto vai dizendo que as mulheres sejam prudentes e puras, estejam ocupadas em casas e a serem bondosas e sujeitas a seus próprios maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja difamada. Queridos, as mulheres, presta atenção, mulheres que estão aqui, Deus conferiu a vocês, para mim, pessoalmente, um dos ministérios mais poderosos. Porque a Bíblia diz que através de vocês, a casa de vocês será edificada ou derrubada. A mulher sábia e a tola, fala comigo assim, eu, mulher, sou agraciada com uma dádiva divina, edificar a minha casa. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês, mulheres. Uma pergunta genuína, sincera, honesta, sem acusação presente nessa fala. Você já viu alguma casa ser edificada sem você estar lá presente? Sabe qual foi a grande estratégia do maligno? Empurrar as mulheres para fora de casa. Você pode trabalhar fora, mulher, você pode. Não há nada de errado nisso. Minha esposa trabalha comigo fora, full time, integral no ministério. Mas o coração não pode sair de casa. O problema é quando o coração sai de casa. A edificação, lembra da cultura permissiva? O diabo começa a construir cultura lá dentro da casa. E se a minha casa, como parte da igreja, é o jardim que Deus me deu para cultivar, como é que você vê um jardim? Você já viu algum jardim crescer, florescer e ficar lindo sem que você se dedique para ele? Ei, mulheres, ei, homens, presta atenção. Voltemos o coração para os nossos lares. Porque o reino se edifica de dentro para fora. Não tem nenhum valor eu estar aqui no púlpito e minha casa caindo. Não tem nenhum valor para você estar exercendo ministério na igreja, se o primeiro ambiente do seu ministério fazer discípulos, que é a sua casa, você tem abandonado. Nós não podemos.
Então, observa a importância desse texto na história. Muito forte, Deus falando sobre isso, comigo, com você. Então, amados, ele termina dizendo da mesma maneira: encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade. Em seu ensino, mostre saúde. E ele fala, use linguagem sadia, contra a qual ninguém possa dizer nada, para que aqueles que se opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal para dizer a nosso respeito. Ensine os escravos a se submeterem em tudo a seus senhores. Olha só a cultura do reino. Esse texto vai trazendo muito da cultura do reino. E ele vai dizendo isso. Ensine, para que eles possam agradar os seus senhores, não serem respondões e não roubem. E não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Amado, a cultura do reino é a cultura para a qual Deus implantou a igreja na terra. Por isso que ele vai dizer claramente lá em João 17, versículo 6 a 8, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que de mim, o que me deste, vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me destes, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviastes. Então Jesus falando que tudo que ele recebe do Pai, ele transmite aos seus apóstolos, aos seus discípulos, e agora esses têm a responsabilidade de espalhar a cultura do reino. Começamos por onde? Fala comigo. Pela forma de ver o mundo. As lentes do reino são diferentes das lentes deste mundo. A cultura é diferente. Então a primeira coisa que Deus queria era estabelecer a cultura de um novo mestre, um novo Senhor, a partir das palavras do próprio Cristo. A segunda cultura que ele queria introduzir no meio daquela cultura corrompida era sobre como eles se relacionariam acerca daquilo que Deus confiaria a eles. Bens, dinheiro, recursos, aquilo que eles, enquanto discípulos, iriam administrar agora. Então, a cultura do reino, quando se trata sobre o novo jeito de se relacionar com o dinheiro, é uma cultura, querido, onde nós agora vamos aprender que não somos mais donos, nós somos agora maior-domos. O mordomo maior da casa, aquele que então recebe a incumbência de cuidar das coisas do dono. Então, queridos, quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, imediatamente, naquilo que é maneira de pensar, Deus vai trabalhar conosco em relação ao nosso dinheiro. Deus vai trabalhar conosco em relação aos recursos. Deus vai trabalhar conosco em relação àquilo que Ele confia a mim e a você, para que nós administremos. Nós não somos mais donos daquilo que está nas nossas mãos. E lá em Deuteronômio capítulo 10 vai dizer o seguinte, que o Senhor nos deu capacidade de produzir riqueza. Amém, gente? Ele nos deu inteligência, Ele nos deu saúde, Ele nos deu capacidade de raciocinar, lógica, pensamento. Tudo isso Deus dá para que você produza riqueza. Porque Deus não tem nenhum problema com riqueza. Na verdade, Ele é o dono do ouro e da prata. Amém, gente? O que Deus apenas vê e sabe é que há um Deus chamado Mamon, que tem a capacidade de roubar o teu coração e inclinar você numa forma de viver onde você derrama o seu coração para um outro Deus que não seja Jesus Cristo. E é por isso que vai ter mais de 500 versículos na Bíblia falando sobre dinheiro. É por isso que a Bíblia vai investir tempo para falar sobre mordomia financeira. E quando a gente olha para esse texto, observa o versículo 42 e 45 comigo. 42b diz que eles se dedicavam ao partir do pão. Amém, gente? Ao partir do pão, às orações. Lá no versículo 45 diz que eles
vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Bom, quando nós chegamos nesse momento da história, nós vamos entender a grandeza dessa visão do Senhor em estabelecer uma nova cultura em relação ao dinheiro. Quando a gente olha para Efésios capítulo 44, versículo 28, Efésios 4, 28, o texto diz assim: o que furtava, não furte mais. Antes o quê? Olha o poder do reino na vida de alguém quando chega. O cara, ele tinha problema com furto, tá? Agora Cristo chega na vida dele e o Senhor começa a trabalhar o caráter dele. E vai dizer, agora, ao invés de furtar, você vai trabalhar. E aí você vai trabalhar fazendo algo útil com as suas mãos. Por quê? Porque o que você fazia era inútil. Olha a mudança da mente, olha a mudança da cultura no texto bíblico, que ele vai dizendo, para que agora não apenas você tenha para você, mas agora você possa repartir com quem tem o quê? Necessidade. Gente, você não acha que o reino é uma coisa extraordinária, a cultura do reino de Deus? Além de libertar o homem daquela escravidão de ele furtar, agora ele vai ter dignidade de trabalhar e de cultivar, de produzir riqueza para si e para repartir com quem não tem. Esta é a cultura do reino. Por isso que lá em Atos capítulo 2, essa igreja nasce dentro desta visão poderosa. Paulo escrevendo a Timóteo, ainda falando sobre isso, ele vai dizer, de novo, observe a cultura bíblica, sendo ministrada, espalhada na cultura gentílica. Ele diz, de fato, a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer, beber e vestir-nos, estejamos com isso o quê? Cultura do contentamento. Aqui é a cultura do contentamento. Aí ele diz, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé, se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja, fala comigo, fuja de tudo isso. E busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Amados, eu vivi aqui em Brasília há 9 anos. Os irmãos me dão licença para falar algo da nossa cultura aqui, posso? Posso, irmãos? Sem ofender os irmãos? Sabe qual era o meu sonho? Fazer um concurso público, garantir o meu futuro, colocar a esperança do meu futuro na incerteza das riquezas. A minha grande crise quando Jesus me chama para o ministério pastoral, aqui nesta igreja, aqui, foi, mas eu estava fazendo economia naquele tempo, me preparando para 2 concursos públicos. Mas Deus, como é que vai ser o meu futuro? Como é que vai ser? Meus irmãos, eu suspeito, preste atenção, com muito temor no que eu vou dizer, que em Brasília há muitas pessoas dentro das igrejas que foram chamadas para o ministério pastoral, que não tiveram coragem de deixar para trás o sonho do concurso público, para dedicar-se integralmente com medo de que no futuro passariam necessidade. E que estão até hoje prisioneiros dessa mentira diabólica, porque nenhum concurso público vai dar para você o que o Rei do Universo pode fazer pela sua casa e pela sua família. Nenhum, meu amado, nenhum. Eu oro hoje à noite para que jovens que estão aqui, seduzidos por essa mentira, e ouvindo a voz do Senhor dizendo, eu não te separei para isso, eu te separei para a obra do ministério pastoral, que possam deixar para trás esse sonho pequeno, para viver o grandioso sonho que Deus tem para a sua vida. Eu quero te dizer que o Senhor que te chama não vai te decepcionar. Não tenha dúvida disso. Eu não estou dizendo isso dizendo que ser concursado é um pecado, por favor. Não diga isso para ninguém. O pastor Tess chegou aí na Sião dizendo que todo mundo que é concursado aqui é tudo pecador.
Eu não estou dizendo isso. Até porque esse é um dos caminhos saudáveis para sustentar a sua família. Amém, queridos? Amém? Está tudo certo se você está dentro da direção do Espírito Santo. Eu estou falando sobre a disputa do coração, do medo de entregar a sua vida a um Deus que te chamou para deixar tudo. Tanto é que essa cidade, nossa capital, é historicamente, eu não sei se você sabe disso, não sei se você sabe, que em termos estatísticos, é a capital, quer dizer, a cidade, agora falando de uma região, tá? Onde tem o maior número de pastores biocupacionais. Eu acho isso sério. Muitas igrejas estão minguando em Brasília e outras crescendo muito. Mas eu, com muito temor, quero dizer algo. É possível que muitas igrejas que estão minguando é por pastores que querem viver o biocupacionalidade e não deixar para trás algumas coisas para garantir o seu futuro. O reino, ele não é sobre isso. O reino não é sobre riqueza. O reino é sobre uma outra riqueza. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando. Então, Tércio, define para a gente qual é a cultura do reino. A cultura do reino é sobre uma cultura de prosperidade. Eu creio. Mas prosperidade material só é prosperidade se você usa o dinheiro que você tem para amar, para repartir. Se você usa o que Deus tem te dado para si, você é pobre. Você pode ter uma abundância na conta, mas você, inclusive, é miseravelmente pobre. Porque quando no reino de Deus, o Senhor vai estabelecer a igreja, Ele vai estabelecer dentro de uma cultura onde Ele está dizendo o seguinte: eu vou derramar uma abundância sobre vocês, para que vocês olhem para fora e vocês repartam com os necessitados, para que você tire aquilo que Deus te confiou, porque cultura de mordomo é o seguinte: você não é dono de nada. Se o Senhor chegar para você hoje e disser o seguinte: me dá o teu carro porque eu quero enviar para um missionário lá, me dê o carro agora, você vai dizer o seguinte: está aqui, Senhor, o carro, pode enviar. Se o Senhor chegar para te dizer: sabe o terreno que você fez a obra lá, que você fez lá a plantinha para construir sua casa, o Senhor fala: agora pega esse terreno agora e me dê, porque eu quero agora vender para poder abençoar lá no norte do não sei onde do Paraná, que caiu lá não sei o que. É assim. E você sabe o que faz? Está aqui, Senhor, está aqui. Eu me lembro quando o Senhor começa a trabalhar isso na minha vida e da Marta. E a gente fez uma aliança com Deus. A nossa aliança com Deus foi: não, Senhor, nós vamos, porque eu tinha a possibilidade de ser biocupacional, continuar na minha jornada de economia. E o Senhor falou: não, meu filho, eu quero isso de você. Eu disse: Senhor, eu quero isso só. E me entreguei com a Marta, e a Martinha decidida comigo a vivermos absolutamente do ministério pastoral. E Deus foi cuidando da nossa vida, nos suprindo. Mas eu me lembro quando o Senhor pediu o primeiro carro nosso, numa campanha que nós estávamos fazendo na obra da igreja, do prédio da igreja. E o Senhor disse: meu filho, eu quero fazer uma coisa que você nunca viu. E eu quero começar por você e com a Marta. Eu quero o carro. Amados, eu gostava daquele carro, Jonas. Deus não vai te pedir o que você não gosta. Deus vai pedir porque Ele está querendo tirar do teu coração aquilo que está começando a tomar um lugar que não deve. Não deve. E nós doamos aquele carro. E o tempo passou, Deus nos deu outras maneiras, né? Caminhos lindos de suprimento. E a gente adquiriu um outro carro. Passaram-se anos, mais de 10 anos, querido. Houve outro momento na igreja. E mais uma vez o Senhor pediu aquele carro que nós tínhamos naquele tempo. E a pergunta minha sempre era: Deus, o Senhor tem certeza? O Senhor está pedindo isso? Pedia e a gente dava, e a Marta tinha convicção também. Mas eu me lembro quando nós compramos um terreno para construir a nossa primeira casa, irmãos. Nós estávamos com a planta pronta. Pensa, faceiros. E nós tivemos uma conferência missionária. E trouxemos o Grava para falar do que tinha acontecido do tsunami, ou não lembro se era lá em Mianmar. E ele conta aquela história para nós, e quando ele conta, ele diz assim: irmãos,
Meus irmãos, com 10 mil reais nós vamos reconstruir aquelas casas. 10 mil reais. E querido, na hora que ele colocou aquilo, eu falei, Deus, nós vamos levantar ofertas aqui para reconstruir aquilo. E aí nós começamos, terminou a palavra dele, eu subi para desafiar a igreja e desafiei a igreja para que a gente pudesse contribuir, irmãos. Na hora que eu estava terminando aquela oração, o Espírito Santo falou comigo, meu filho, então me dê o terreno. Bom, gente, eu confesso, eu terminei a oração e o Espírito falando, meu filho, começa com você e pela Marta pelo terreno, doe o terreno. Doe o terreno. Aí eu desci, a Marta estava sentada, eu sentei do lado dela e falei assim, você não acredita no que eu ouvi do Espírito Santo. Ela virou para mim e falou assim, do terreno, porque ele também falou comigo. Na mesma hora eu peguei a mão dela e nós viemos aqui e nós consagramos aquele terreno ao Senhor. Deus estava dizendo para mim e para Marta, não coloca o coração de alguém que quer viver no céu, na terra. Porque isso aqui é temporário, irmãos. Muitos de nós precisamos rever o nosso conceito de prosperidade. Eu quero que você saia daqui entendendo que a cultura do reino, quando ela vem para a igreja nascer naquele contexto de corrupção, era para dizer o seguinte, ei, tira os olhos de você, pega o que você tem, olha para quem está do lado, veja as necessidades deles e sirva-os, reparta-os, porque dessa maneira você de fato entendeu o que é prosperidade. Qual era a cultura do reino que estava sendo estabelecida? Terceiro lugar, um novo jeito de se relacionar com o dinheiro, um novo jeito de se relacionar agora com os relacionamentos, um novo padrão de relacionamentos. O texto diz que ele se dedicava à comunhão, capítulo 2, versículo 42a. Capítulo 2, versículo 44, diz que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Então eles viviam em relacionamento. Eles partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Verdade, sincera, né? Eles eram íntegros, honestos, verdadeiros sobre si. Amados, Deus nos colocou dentro de um cenário como igreja para que nós possamos estabelecer esse tipo de cultura na terra. Uma cultura de verdade, uma cultura relacional, uma cultura que se importa, uma cultura que come, senta à mesa para comer juntos, queridos. Mas eu quero desafiar esta igreja a começar a checar qual é o tipo de conversa que essa igreja tem quando está sentada à mesa. Se o tipo de conversa é uma conversa rasa, é uma conversa fútil, uma conversa vazia, não tem problema a gente conversar sobre as amenidades da vida, não tem, irmãos. Mas uma igreja cheia do Espírito Santo, quando se encontra, ela vai falar das coisas mais honestas da nossa vida e do que Deus está fazendo conosco. É sobre isso. É sobre a gente sentar e perguntar para o irmão, meu irmão, como é que você está? Olhar nos olhos e querer ouvir com o quê? Fale comigo, sinceridade de coração. E você poder dizer, meu irmão, não estou bem não. E o irmão vai dizer assim, irmão, você não está bem? Então reparta, o que o irmão tem? E o irmão vai dizer, eu estou passando por uma crise tremenda na minha casa, na minha família. E eu gostaria que você orasse por mim. E sabe o que aquele irmão que vai ouvir isso vai fazer? Ele não vai espalhar e fofocar. Ele agora é responsável diante de Deus por abençoar aquela vida, orando, ligando, perguntando, fale comigo, amando e cuidando. Sabe aquelas fofocas de crente? É um troço terrível. Onde eles dizem, irmão, vou te falar uma coisa para você orar pelo nosso irmãozinho. Posso falar uma coisa para essa igreja? Quando você ouvir isso, você pergunta para ele, é sobre você? Não, é sobre o meu irmão. Irmão, obrigado. Eu não gostaria que o irmão comentasse nada sobre irmãos. É algo bom? Não precisa. Se for algo bom, eu quero ver, irmão. Mas se não for, eu prefiro que o irmão ore pela irmã. Por quê? Porque a cultura do reino é uma cultura de unidade. Mantinham-se o quê? Mantinham-se o quê? Unidos. Fale comigo, unidos. Unidos.
com sinceridade de coração. Meu irmão, ontem eu falei isso, né? A maior estratégia do diabo é dividir a igreja. Ele dividiu o céu, querido. Ele dividiu o céu. 1/3 dos anjos ele arrastou. Então na terra é o que ele gosta. E ele gosta então de fazer isso como pela maledicência, pela fofoca. Meu irmão, vamos eliminar isso. A igreja de Jesus, eu não estou falando isso para Sião. Estou falando como igreja de Jesus, amém, queridos? Amém. Nós não podemos aceitar isso na vida da igreja de Cristo. Começou a falar, irmão, por favor. Agora, claro, né? Você tem pastor da igreja, você tem referências espirituais. Onde você está tendo algum problema com o irmão e você não está conseguindo tratar, você vem buscar orientação com o pastor da igreja para dizer, irmão, pastor, eu preciso de orientação porque eu quero reparar algo, eu quero restabelecer um relacionamento, não estou sabendo como fazer. O pastor pode me orientar à luz da palavra, como eu... Não é diferente, irmão? Não é bem diferente? Você não está fofocando, você está buscando a reparação da unidade da igreja. Com pessoas que com integridade de coração vai ajudar isso. Então, esta igreja primitiva, ela está dando para mim e para você a cultura do reino. É assim que é para ser, irmãos. É assim. É esta igreja que muda e derruba o Império Romano, irmãos. É essa igreja que as portas do inferno não conseguiram resistir, tentaram parar no Coliseu, essa igreja, ninguém parou. Nós cantamos isso hoje. Mas, amados, nós não podemos cantar uma verdade se a gente não praticá-la, senão nos tornaremos hipócritas. E nós não somos, amém, igreja? Nós não somos. Nós somos irmãos íntegros, verdadeiros, em nome de Jesus. Vamos sentar à mesa para ter intimidade espiritual. Fale comigo, vamos sentar à mesa para ter intimidade espiritual. Não deixa o teu irmão sair da tua casa sem você abençoar a vida dele, sem você orar por ele, sem você repartir sua vida com ele. Entendeu, irmão? E para terminar, uma nova fonte de poder para viver. Quando eu olho para essa igreja e vejo que eles se dedicavam às orações e ao louvor, a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, amém? Ele está falando sobre uma força espiritual, querido, que abala o inferno. Quando nós louvamos de coração, a potestade, toda potestade é abalada. Quando nós oramos, irmãos, nós movimentamos algo no mundo espiritual que nós não temos noção. Então, Deus vai construir uma nova cultura que é como nós resolvemos as coisas. Nós resolvemos espiritualmente. Nós resolvemos pela oração. Nós resolvemos pelo louvor. Nós vamos viver uma vida a partir de um novo poder, que é o Espírito Santo sobre a minha vida e eu podendo adorá-lo em espírito e em verdade. Qual é o resultado disso? Qual é o resultado? O texto diz que à medida que aquele povo começa a viver aquela cultura, a cidade de Jerusalém começa a ser atraída. O texto diz assim, que eles caíram na simpatia do povo. Pode imaginar, é assim que deve ser a igreja de Jesus, caindo na simpatia do povo. Eu termino com uma história, uma das histórias assim que Deus me deu no Rio Grande do Sul, marcante. Porque eu quero que o irmão saiba disso. Onde o evangelho chega para viver dessa maneira, as trevas dissipam, amém, irmãos? O texto diz que o Senhor passou a acrescentar diariamente sobre aquela igreja os que iam sendo salvos. Comentei ontem que nós chegamos na Monte Serra, a igreja 48 pessoas, e ao longo dos anos, Deus tem nos dado um árduo e intencional trabalho de construir a cultura do reino sobre aquela igreja, e com aquela igreja, na cidade. E, irmãos, para a glória de Deus, isso vem acontecendo. Comentei hoje com a liderança que nós atravessamos agora, para a glória de Deus, mais de 3.000 discípulos de Jesus naquela igreja. Estamos nos multiplicando em várias igrejas agora na região. Mas decididos a estabelecer essa cultura, apenas a cultura do reino. Porque veja bem, às vezes a gente está dedicado demais na multiplicação. Mas fala comigo, multiplicação de discípulo é milagre. Amém? Então nós temos que nos dedicar ao quê, irmãos?
Fale comigo, é estabelecer a cultura do reino. Põe a mão no seu coração, na minha vida. Sabe o que vai acontecer? Teus vizinhos vão ser atraídos. Teus colegas de trabalho serão atraídos. É assim. Você vai estar num posto de gasolina e alguém vai ser atraído a Cristo. Eu estava num discipulado com um homem no posto de gasolina, 6 horas da manhã. 6 horas da manhã com ele. Um membro querido. E ele tinha... Nós sentávamos naquela hora porque ele tinha uma empresa muito assim... influente na cidade. E nós passamos ali 1h30 mais ou menos. Quando deu umas 7h30, eu tinha um horário às 8 horas, a gente orou juntos. E na hora que eu fui sair, era uma loja de conveniência muito bonita lá, num posto de gasolina. A moça pediu licença e me entregou um papel. Eu pedi para o membro, aquele homem que estava comigo, abrir comigo, porque era uma mulher me entregando. E eu queria me guardar de qualquer aparência do mal. Abri, quando abri com ele, lemos juntos. Dizia assim: você é pastor? Por favor, você pode me ligar? E botou o número. Eu saí então, 8 horas da manhã, atendi. E 9 horas eu tinha um outro atendimento, foi cancelado. 10 horas foi cancelado. Então eu liguei para aquele homem e falei: olha, eu recebi um bilhete da moça que você deixou. Posso ajudar? E ele falou assim: você é pastor por acaso? Aí eu falei: eu sou pastor. Aí do outro lado ele falou assim: eu sou um babalorixá da Umbanda. E eu preciso conversar com você. E eu disse para ele: olha, 10 horas da manhã eu posso me encontrar com você naquele mesmo lugar, naquele posto. Nos encontramos às 10 horas. Cheguei naquele posto. Escuta bem como Deus fez. Olha o Espírito Santo trabalhando na cidade. Lembra ontem? Lembra ontem? Fala comigo. De casa em casa, pela cidade e nos lugares inesperados. Como um posto de gasolina. Ele disse assim: tem 2 anos que esse posto aqui foi reformado, essa loja de conveniência foi feita. E eu sempre quis parar aqui para descer e tomar um café de manhã. Mas eu sempre paro e abasteço aqui, mas saio atrasado de casa e nunca tenho tempo. Hoje, na hora que eu parei para abastecer, uma voz me disse assim: ei, desce porque o que você está procurando está aí dentro. Está aí dentro. Então eu desci. E eu sentei aqui nessa mesa, e ele me mostrou a mesa, e você estava ali. E ele disse: quando você começou a conversar com aquele homem, eu não ouvi absolutamente nada. O tom da sua voz era a mesma, e eu não ouvia. De repente, como saísse um tampão do meu ouvido, eu ouvi essa frase. Ele puxou o iPhone dele, e ele leu a frase para mim. E eu não vou repeti-la agora, porque eu não lembro. E ele leu a frase. E ele disse: depois aquele tampão fechou de novo, e você continuou a conversa, eu não ouvia nada. Depois aquilo saiu, como se novamente precisasse ouvir algo. E ele lê a segunda frase. E depois ele diz: e você continuou falando, eu não ouvia nada. E então vem uma terceira frase, sai o tampão e eu ouço a frase. Ele diz: isso aqui era tudo que eu precisava ouvir, que eu estou buscando. E ele fala: pastor, eu sou um babalorixá da Umbanda. Toda sexta-feira aqui eu toco tambores nessa cidade. Eu não tenho paz, eu não tenho vida. E eu vinha buscando o que eu precisava. E aí ele vira para mim e diz: então me diga, pastor, o que você tem que você precisa me entregar? Que aquela voz disse que você precisava. Queridos, eu começo a abraçar aquele homem. E eu começo a falar do plano de salvação para ele, de Jesus. Eu falo para ele: eu só tenho uma coisa para te dar. Lembra de Pedro? Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E ali eu começo a falar de Jesus para ele. Ele então se arrepende dos seus pecados. E ali nós oramos quebrando todo pacto com demônios, com orixás. E ali nós oramos, nos tornamos irmãos em Cristo naquela manhã, queridos. No outro dia me encontrei com ele para entregar a Bíblia. Na sexta-feira, dia de tocar os tambores, ele pega a esposa e ele vai para a casa da praia, ligam do terreiro para ele, da terreira para ele, e ele diz: não, eu não vou aparecer aí mais, nunca mais. Ninguém entendeu.
Ele fazia trabalhos espirituais na empresa. Segunda-feira ele volta para a empresa e começa pessoas chegarem lá com horário marcado para trabalho espiritual. E ele começa a dizer para essas pessoas agora: olha, eu estava enganado, eu estava cego e agora eu vejo. Não é nada sobre orixá, é sobre Jesus. Eu entreguei minha vida a Jesus. E esse homem viaja naquela semana, e lá de São Paulo, ele tira uma foto da frente de um prédio de uma igreja. E aí Rodrigo, ele está com a Bíblia na mão, e ele bate a foto e fala assim, ó, e manda: pastor, estou em São Paulo agora aqui com a minha nova família, a igreja de Jesus. Meu amado, deixa eu te dizer, quando uma igreja decide viver a cultura do reino, as trevas são atraídas. As trevas, quem está em trevas, o poder da luz vem. Assim como Simão, aquele mago de ontem, aconteceu com aquele homem. É isso que Deus tem para você. Então veja bem, amar e cuidar é uma cultura do Espírito. O que a gente ouviu naquele depoimento aqui esse Espírito já está aqui, irmãos. Esse Espírito já está em você, já está em mim, já está em nós. É apenas uma questão de nós tomarmos uma decisão mais determinada. Senhor, eu não vou me dobrar mais à cultura de Brasília. Mas eu entendi. Eu estou aqui como igreja para estabelecer a cultura do teu reino. Meu amado, saia daqui hoje entendendo qual é a cultura que foi entrando na sua vida permissivamente, sorrateiramente, que de repente você tem como sua cultura, mas ela não tem a ver com a cultura do reino, amado. Começa a avaliar como é que você está vivendo com os teus recursos, irmãos. Como é que você está vivendo a nível de relacionamentos, desconfiado. Começa a perceber, amado, em quem você confia, porque você tem todo o poder no Espírito. Irmão, quais são os valores que estão entrando na sua mente? E saia daqui hoje dizendo: Senhor, eu sou parte de uma outra cultura. Eu dou as mãos para o Senhor. Quantos querem isso? Levanta a mão. Levanta onde você está e nós vamos orar. Pai amado, nos unimos agora ao Senhor, num grande propósito, Senhor, como Igreja Batista Sião, a nos posicionarmos nessa cidade como agentes de uma nova cultura. Uma cultura que é construída através da Tua Palavra, de princípios inegociáveis da Tua Palavra, que não apenas nós queremos conhecer, mas nós queremos viver, Senhor. E nós queremos multiplicar pelo discipulado esta cultura das Escrituras, dos Teus ensinos, Jesus. Nós queremos de casa em casa fazer isso. Nós queremos abrir a Tua Palavra, queremos compartilhar, mas queremos dizer: olha para mim, querido, porque eu também estou procurando viver assim. Pai, eu peço que hoje o Senhor liberte pessoas aqui de mamon, Senhor. Liberte pessoas aqui de uma cultura mentirosa, Senhor, acerca do dinheiro, para que eles sejam agentes, mordomos, para usar os recursos para amar. Faz esta igreja uma igreja próspera, fiel nos dízimos e generosa nas ofertas. Pai, que essa igreja ame com os recursos financeiros, porque a prosperidade não é sobre o quanto eu tenho, mas o quanto eu amo com aquilo que o Senhor confiou a mim. Pai, estabelece uma cultura de um relacionamento verdadeiro, íntegro. Ó Deus, que não haja hipocrisia nem falsidade nesta igreja. Que esta igreja seja uma igreja que ama com sinceridade de coração. Pai, eu peço que o Senhor estabeleça uma cultura de um novo poder, o poder do Teu Espírito Santo, onde pela oração, onde pela palavra, onde pelo louvor, onde pelo jejum, esta igreja vai buscar a Tua presença, Senhor. E assim como Maria vai estar aos Teus pés, Senhor, deleitando-se do Senhor. Pai amado, que não seja uma cultura religiosa, mas seja uma cultura de um relacionamento pessoal, profundo e apaixonado por Ti, Jesus Cristo. Pai, restaura o nosso coração, Senhor. Eu peço que o Senhor avive esta igreja, que haja, Senhor, nesta igreja
um manifestar da vida do Senhor em cada pessoa, de casa em casa, ó Deus, e que por essa cidade e por lugares mais inesperados, a glória do Senhor possa manifestar o teu reino. Nós oramos assim, Pai, no poder do teu Espírito, hoje e sempre. Amém, Pai. Amém e amém, queridos. Glória a Deus.